E se a gente tiver entendido tudo errado sobre trabalho e descanso? A ideia de que o descanso não é um prêmio no fim da linha, mas, na verdade, o ponto de partida, isso pode mudar completamente o jogo. Vamos mergulhar nessa ideia juntos. A gente vive numa cultura que valoriza o esforço, né? Que promete descanso como aquela recompensa que tá lá longe. Mas e se essa não for a ordem natural das coisas? E se a vida foi feita para começar a partir de um estado de descanso e não numa luta constante por ele? É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar agora. E aqui, olha, é onde a chave vira. O verdadeiro descanso não é a ausência de atividade, não é ficar sem fazer nada. É uma consciência profunda. É aquela paz que vem quando a gente entende, lá no fundo, que tudo de que a gente precisa já foi providenciado. Não é algo que a gente conquista, mas uma verdade que a gente finalmente reconhece. Para a gente entender essa ideia de verdade, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos ver o projeto original. Depois, como a gente se desconectou disso. Em seguida, vamos explorar o caminho de volta e, finalmente, vamos mapear essa jornada de transformação. Então, vamos lá. Vamos voltar para o comecinho de tudo. Antes mesmo de a humanidade existir, dois princípios gigantes foram estabelecidos como a base da vida. Entender isso pode, sério, virar a nossa perspectiva de cabeça para baixo. Pensa na ordem das coisas. Primeiro, a satisfação abundante. Tudo já estava pronto, a mesa estava posta, a vida não começou com escassez. Segundo, e esse é o pulo do gato, o descanso. O primeiro dia da humanidade foi um dia de repouso. Isso revela um propósito incrível. Fomos criados para viver a partir de um lugar de plenitude e descanso, e não ficar correndo atrás deles a vida inteira. Bom, se esse era o plano original, então perfeito, o que foi que deu errado? Como é que a gente passou de um estado de descanso e satisfação para um estado de ansiedade e esforço sem fim? A resposta é essa. Houve uma desconexão. Por causa do engano, a gente se afastou desse lugar de descanso. Começamos a acreditar que a gente precisava construir nosso próprio caminho, achar nossa própria fonte de provisão. Isso nos tornou meio que nômades, sabe? Sempre procurando um lugar de repouso para a alma que parece que nunca chega de verdade. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se a gente se perdeu, existe um mapa para voltar? A boa notícia é que sim, existe. E essa jornada de volta é o centro de tudo que a gente vai ver a partir de agora. E esse caminho de volta não é uma corrida com um prêmio no final. É um processo contínuo de transformação, onde Cristo é o próprio guia e o destino. Então, o ponto crucial é este. A jornada não é uma lista de tarefas para a gente ganhar o descanso. A jornada é o processo de remover as mentiras que não nos deixam ver a realidade que já existe. É uma questão de clareza de visão, não de esforço. Mas como esse caminho na prática? Ele tem uma sequência lógica que vai reconectando a gente com a vida real, aquela vida para a qual a gente foi, de fato, criado para viver? Tudo começa aqui, com o arrependimento. E é muito importante a gente ressignificar essa palavra. Não estamos falando de culpa ou vergonha. Arrependimento é simplesmente a decisão consciente de falar: eu estava indo na direção errada. Agora eu escolho me virar e seguir o caminho certo. É a ignição da jornada. E depois que essa decisão é tomada, a jornada se desenrola em 4 fases bem distintas: os lugares altos, os lugares profundos, os lugares eternos e, finalmente, o retorno para a vida real. Vamos dar uma olhada em cada um. A primeira parada nos leva para os lugares altos. É um convite para a gente se elevar acima do barulho e do caos do dia a dia, para ganhar uma perspectiva mais ampla. É aqui que a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Com essa nova perspectiva, aí sim somos guiados aos lugares profundos. É aqui que a cura interior acontece. É um lugar seguro para lidar com as feridas da alma, porque agora a gente tem a visão clara dos lugares altos para nos guiar. Não vamos para lá sozinhos ou sem rumo. Depois da cura, somos levados aos lugares eternos. Aqui, uma nova base é construída. Somos posicionados junto com Cristo num lugar de segurança e autoridade. A gente não está mais à deriva. Estamos firmemente ancorados numa realidade que é eterna. O objetivo final não é escapar do mundo, mas voltar para ele de um jeito totalmente novo. A gente volta para a vida cotidiana mais transformados, equipados para viver nosso propósito a partir de um lugar de integridade, de cura e, o mais importante, de verdadeiro descanso. Então, a conclusão não é só um resumo, é um convite. A realidade de um reino de descanso e propósito já está aqui. A pergunta que fica é: estamos dispostos a nos arrepender, a mudar de direção e a permitir que sejamos conduzidos por essa jornada de volta à vida para a qual fomos verdadeiramente criados?